I was a wealthy girl. No man can test me, impress me. My cash flow would never ever end. 'Cause I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl. Boa noite, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do Ricas Pode! Boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou a Beatriz Novaes. Eu sou a Mariana Ferrari. E nós somos as hosts desse podcast que vai enriquecer a sua mente e o seu bolso. Gostei, hein? Primeiro de tudo, a gente queria agradecer aos nossos patrocinadores da noite. Começando com a Suzy Berlin Studios, vocês estão vendo aí as fotos dela, a gente tá, cada uma sai mais linda que a outra. E a gente está no estúdio dela, né, ela tá fazendo todas as fotos de cada convidado que vem aqui e tá ficando maravilhosa. Obrigada, Su, por tudo. Verdade. Em segundo lugar, Feelings Productions, que estão editando a nossa vinheta, todos os nossos vídeos, nossos reels, eles são maravilhosos, muito obrigada. Sim. E em terceiro lugar... RD Cosmetics. Thank you, guys! E agora já vou introduzir pra nossa convidada da noite. Eu vou introduzir, porque essa convidada é muito especial pra mim. Pra quem me conhece, quem tá perto de mim, que eu comecei a empreender nos últimos 2 anos, a Mari sabe, tantas vezes que eu já falei. Essa pessoa foi um marco na minha vida, porque por causa dela... Eu vou chorar. Por causa dela que eu me tornei a empreendedora que eu sou hoje, de verdade. Eu nunca imaginei isso, eu nunca me imaginava empreendedora. Lembra que eu falei, nunca pensei em empreender na minha vida. Só que aí foi um clique na minha vida e a cada dia assim que eu me vejo agindo, eu me vejo muito nela, eu me espelho muito nela, assim. Então é um prazer, com muito prazer, que a nossa convidada da noite é a minha sogra, Roberta Gomes. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Gente, primeiro podcast dela, hein? Exato, gente, eu preciso falar isso, né? Meu primeiro de todos. E óbvio que tá sendo super especial estar aqui, porque como a Bia falou, né? Eu conheço a Bia há muitos anos. E a Bia é uma filha, né? Então não tem como eu ver a mudança e a evolução de tudo que ela tem feito nos últimos anos, me deixa muito feliz. E aí, óbvio, a Mari entra de carona aí. Sim, com certeza. Tudo. E quero falar que eu tô muito contente de estar aqui. Que Deus abençoe imensamente esse projeto de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Sim. A gente falou, né? Até na nossa primeira foto, a gente falou, a gente tem que colocar que foi um projeto que começou primeiro no coração de Deus. Porque eu acho que assim, a gente vai alcançar muitas pessoas, é inevitável. Sim. Mas a gente precisa colocar Deus na frente, sabe? E eu tenho vivido muito isso. E é uma das coisas também que a gente vai entrar no assunto hoje, com certeza. Com certeza. Que eu sei que é você, total. Yes. Mas antes, vamos lá, primeira pergunta da noite. Vai, Mari, você Primeira pergunta. começa. Quem é Roberta Gomes? Conta um pouco pra gente de onde começou tudo, como começou essa vida. Onde você nasceu? Da onde você veio? Literalmente. Bora lá, né? Vamos acelerar, né? Que eu já falei, bom, Bia fala muito, eu falo mais do que as duas juntas. A gente tem tempo, a gente tem tempo. Você imagina, né? Relaxa, gente, ó. Vou ter que... Senta com seu cafezinho e assiste. Sim. Exato, só enjoy, gente. Bom, Roberta Gomes, eu nasci no Rio de Janeiro e eu sou a terceira filha. Deu 2 irmãs assim bem próximazinhas, então foi bem uma escadinha. E depois meu pai teve mais 2 filhos e a minha mãe teve mais uma filha. E acho que a minha história mais marcante mesmo começa depois do fato de ser filha. Apesar de ser filha é extremamente especial, mas acho que o marco da minha vida foi ser mãe. Então eu fui mãe aos 14 anos de idade. Nossa, vocês acreditam? Exato, gente. E aí até não dá pra falar muito, né? Porque a Bia falou só, começa a chorar só de me avisar que eu já fui mãe aos 14 anos de idade. Isso marca muito, talvez... Todo mundo, quando sabe dessa história, fala, meu Deus, mas aos 14 anos de idade, sim, aos 14 anos de idade, no Alto Leblon do Rio de Janeiro. Então não foi nenhuma periferia, talvez, né, ou muito menos numa condição de vida que às vezes você, não tem muita instrução, não tem isso, não tem aquilo. E aí você pensa, por isso a pessoa teve, né, um acidente ou um acontecimento. Por falta de informação. Por falta, não. Na verdade foi por muita falta de informação, de orientação de uma certa forma, mas eu fui mãe numa classe social bem destacada, num nível social bem destacado. E aí
pior ainda, porque a crítica é muito mais alta, porque o nível de cobrança é muito maior. Eu fui mãe aos 9 dias após fazer 14 anos. Então, na verdade, eu engravidei aos 13 anos de idade. Gente, que doideira, né? É, muito. Óbvio que eu não recomendo pra ninguém, né? Eu não acho que isso é o melhor da vida, mas eu acho que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que ele pega até aquelas coisas que a gente faz na nossa vida que não deveria, que a gente mete os pés pelas mãos, mas ele tem o dom de mudar a tua história. Verdade. De transformar um mal, entre aspas, para um bem muito maior, né? Exato, e foi sem dúvida nenhuma os meus 4 filhos, porque eu tive em seguida todos os outros. Eu comecei a ter filho com 14 anos, eu acabei com 21, né? Foi direto tendo filho, e eles são literalmente o motivo número 1 de eu ter conseguido chegar até onde eu cheguei, né? Deus, obviamente, está na frente de tudo isso, mas depois de Deus, eles foram as pessoas que fizeram com que a Roberta se tornasse a Roberta que eu sou hoje. Uau! Exatamente. E você, gente, acho que vocês já devem ter visto, se vocês me seguem aí, mas eles parecem irmãos. Tipo assim, ninguém diz que é mãe, filho, o Felipe é o primogênito. Foi meu marido que nasceu aos 14 Tinha 12 anos, exato. Ele é o primogênito, então assim, eles parecem ser todos irmãos. Agora é legal, né? Porque é todo mundo muito amigo, eles são muito unidos, né? Vocês sempre foram. É porque, na verdade, como eu tive, e todos eles muito jovens, e eu acho que a minha família, na real, eu venho de um pai e mãe separados. Então, quando eu me encontrei numa situação de ser mãe aos 14 anos de idade, eu só tinha certeza de uma coisa. Eu queria ser a melhor mãe do mundo. Eu queria fazer por eles muito daquilo que eu não consegui ter, talvez. E segundo, eu queria muito que eles dessem certo. Pra mim, quando eu falei, não, já que eu tive filhos, já que eu coloquei eles no mundo, então eles precisam dar certo. E eu vou fazer o meu melhor pra fazer eles darem certo. E uma das coisas que eu entendi era que a gente precisava ser muito amigo. Então eu sempre falo pra eles que todas as pessoas extras, elas vão entrar na nossa vida e elas vão fazer parte dela, né? Um dia vocês vão crescer, um dia vocês vão casar, e aí as coisas vão acontecer. Mas nós 5 sempre vamos ser muito juntos. Sim. E isso aconteceu até hoje, né? Eu falo que é muito... Eu falo que o meu mundo muda de cor quando eles chegam, né? Sim. Pouco tempo antes de começar, o Pipe tava chegando. O Pipe é o Felipe, gente, é o marido da Bia. Mas ele não tinha chegado ainda, chegou meio que atrasado, e aí ele chegou. Quando chega, parece assim que muda a cor, sabe? Muda a cor do lugar. E filho é isso, né? Filho é isso. Filho muda tudo. E acho que filho muda o seu dia a dia, muda o seu incentivo. O meu sonho é ser mãe. Nossa, parece que eu nasci pra ser mãe. E eu sempre quis ser mãe nova, né? Mas eu sempre, nossa, não, ainda não. Agora eu tô com 28 anos e ainda não sou mãe. Mas é meu sonho. Com certeza, antes dos 30 eu quero ser. Porque até a Thay, né, que veio aqui, ela falou assim, que os filhos dela motivaram ela a fazer muitas coisas. E todo mundo que eu conheço que tem filhos, Fala a mesma coisa. Filhos te motivam, assim, a fazer não mais. atrapalha em nada, vai te motivar. E você sabe que isso é uma coisa, assim, porque eu acho que isso vai muito de acordo com como você vê a vida. Né? E, obviamente, que, de novo, né, gente, eu não vou recomendar ninguém a ter filho aos 13 anos de idade, com toda uma situação que eu tive, pelo amor de Deus. That's not normal, right? Mas eu acho que tudo é como você coloca hoje isso dentro do padrão. Hoje, no padrão do mundo, no padrão de vida, né, de bloggers e as pessoas que têm, elas trocam a referência de família. É verdade. Eu acho que hoje a família, ela virou algo que no máximo é você e seu marido e olhe lá. É verdade. Né? Porque se bobear, a mulher hoje em dia tem vários maridos e o homem tem várias mulheres, né? Isso tá virando normal. Sim. É muito difícil. Eu fico encantada de ver uma menina como você, com 28 anos, falar, Mari, que meu sonho é ser mãe. Eu acho que eu nasci pra ser mãe. Like, parabéns. Obrigada. Porque não é normal, Congratulations. né? É Porque não é normal, sabe por quê? Porque hoje em dia a mulher, ela não quer ser mãe porque ela não quer engordar, ela não quer ser mãe porque ela tá preocupada com o peito, com a bunda, com a barriga, ela não quer ser mãe porque ela tá preocupada com a balada, com a viagem. But that's not the reason pra você decidir ou não ser mãe. Sim, ser mãe é verdade. muito além, né? Ser mãe é gerar uma continuidade, ser mãe é cumprir um propósito, ser mãe é uma realização. É verdade. Porque se você pensa tudo hoje, vocês estão conquistando aqui esse espaço de vocês, né? Já é o máximo, né? O dia que um filho, quando eu entrei aqui e vi a Bia, o primeiro dia que eu vim aqui pra ver com vocês,
Sabe que tão feliz pela Bia, tanto que eu falei, cara, eu vou arrumar um tempo na agenda, eu vou arrumar um jeito de estar aqui e gravar com elas, porque é uma realização da Bia, é uma realização pra mim. É o máximo ver. Então, quando Imagina você vê um filho, né? é muito legal. Sim, é muito legal. Quando você vê um filho conquistando alguma coisa, quando você vê é muito legal. Então é muito extra, né? Sim, nossa. E melhor do que isso, só neto. Agora eu preciso falar. Gente, ela é vó agora. Sou vó de 2 princesas mais Elas lindas são do lindas. mundo. Entendeu? Então, Sim. melhor do que ser mãe é ser vó. Eu imagino. E sabe por quê? Outro dia falaram pra mim assim, mas ser vó é tudo isso? E eu entendi o porquê depois que eu me tornei vó. Você vê a celebração do teu filho. Então, é so special. Por quê? Porque não é só a minha realização de mãe, mas é a minha realização de mãe potencializada. Porque eu me realizo vendo o Thiago se realizar. Sim. Eu me realizo na realização dele. Boa. Só de eu ver o Thiago cuidando das meninas, eu falei, oh my God, like, é muito impressionante. Uau. Eu acho que isso é o Nossa. legal. Por quê? Porque a celebração da mãe com o filho, ela é muito extra. Ai, que Uau, legal. muito Nunca bom. ouvi assim. Legal. Sim. Eu acho que isso foi um sopro extra que Deus literalmente me deu aí nos Sim. últimos meses, Aham. quando eu tava falando um pouquinho sobre essa experiência de ser avó. E eu acho que é 100% isso. Uau. E aí, já trazendo na abertura de Deus, quero falar algo pra vocês. Você Sim. imagina como é quando Deus celebra e vê que a gente tá celebrando aquilo que é o propósito sim. da nossa vida. É verdade. Entendeu? Exatamente. Eu acho que quando caiu essa ficha na minha vida em relação a você ver um filho celebrando algo tão maravilhoso como uma outra vida, caiu a ficha de muitas coisas em relação a Deus na minha vida. É verdade. Nossa, olha que incrível. Muito Como bom. que você consegue trazer isso, né? O quão importante é você entender o quanto o Pai tá celebrando através da tua vida aquilo que você tá fazendo quando você tá cumprindo o teu Verdade. propósito. Nossa, Uau. muito legal. Muito bom. legal. Tá, falando em propósito, a segunda pergunta que a gente quer te fazer é como começou tudo? Conta pra eles, que eu sei a história, mas eu quero saber os detalhes. Como que você começou a empreender? Por que você começou a empreender? Por que você começou a querer fazer seu próprio negócio? Então, eu acho que aqui eu vou um pouquinho contra o dizer dos coaches, que eu falo que eu não posso falar que eu não gosto de coach, eu amo coach, eu acho coach o máximo e super necessário, mas eu acho que tem algumas falas do mundo do coach hoje que eu levemente discordo. Eu não acho que todos nasceram empreendedores, eu discordo. Eu acho que tem tipos de empreendedores. Tem pessoas que nasceram para ser um empreendedor, por exemplo, sair, fazer, avançar. É o que vai, é o que, né, o que vocês têm feito hoje, é o que eu faço. E tem empreendedores que são corporativos, assim eu os chamo. Pessoas que também são empreendedores, mas que então trabalham para uma empresa, trabalham dentro de uma corporação. E tem empreendedoras do lar. Beautiful, right? Tem vários tipos de empreendedorismo. Aí eu concordo. Eu não concordo que todo mundo tem que ser uma empreendedora. Sim, eu não sim, concordo. verdade. Porque eu já vi muitas pessoas se frustrando com isso, né? É que nem hoje o mundo que todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que ser não sei o que. Não, eu tenho que ser o que eu quero ser. Sim, né? Se eu tô verdade. ótima, então eu sou do jeito que eu sou. Porque senão eu Isso vou aí. passar a vida inteira querendo ter o corpo que a outra tem, o cabelo que a outra tem, o marido Nunca vai que a tá outra feliz. tem, e nunca vou estar feliz. Sim. Então eu acho que, número 1, a minha maior dica de empreendedorismo foi entender o que eu tinha pra ser, né? O que a Roberta é. Qual era o propósito mesmo que Deus tinha na minha vida. E quando eu comecei a empreender, eu na verdade não tinha uma noção do propósito de Deus como eu tenho hoje não, né? É uma realidade. Quando eu comecei há muitos anos atrás, eu sou vendedora nata. Eu nasci pra vender, né? Eu falo que é número 1. Antes de eu ser empreendedora, eu vou ver se eu ficar aqui 5 minutos, eu vou já te convencer que essa caneca é boa e vou te vender ela no lugar que você tem. Eu nem sei onde é que foi feita, mas se alguém passar aqui e falar pra mim, que caneca legal, eu falei assim, a gente faz. A Mari que fez. A Mari que fez, então. Já falar, não, essa caneca aqui é legal. Não, a gente faz sim. Você quer encomendar, não sei o que, rapidinho, essa aqui até caneca vendida. Eu não sei nem onde é que é, nem onde comprou, nem nada, mas É eu arrumo um verdade. jeito depois de procurar. E isso pra mim é uma visão de uma empreendedora. Isso pra mim é a visão de uma vendedora que tá muito conectada com a questão do empreendedorismo. Aí vão caminhando juntos. Eu, como sempre trabalhei, tive um espelho muito bom na minha vida, que foi meu pai. O meu pai é uma pessoa que tem o dom do empreendedorismo também. Ele é um vendedor nato. Eu falo que muitas das coisas que eu aprendi na minha vida, eu aprendi com ele. E com aquilo foi me dando vontade de fazer outras coisas, né? Trabalhar com isso, trabalhar com venda, trabalhar com tudo. E o ramo da beleza
era um ramo que eu era apaixonada. Eu trabalhei com outras coisas antes, com meu pai, e não com beleza. E era tão engraçado falar que eu era apaixonada com beleza, esses dias eu me dei conta. Por quê? Eu não fui uma adolescente bonita, eu não fui uma adolescente, uau, que mulher linda, uau, que menina maquiada, que menina, até porque com 14 anos eu engravidei, né, gente? Não era vaidosa. Até acho que eu gostava, sempre gostei de andar arrumadinha e tudo, mas a gente não tinha condições financeiras, número 1, né, o que já atrapalhava muito. Número 2, eu fui criada pela minha avó. E a minha avó não era uma pessoa vaidosa. Então não tinha muito como eu me tornar uma menina muito vaidosa. Né? E a gente realmente tinha assim, uma roupa nova no aniversário, uma roupa nova no Natal. Então não era uma realidade, né? E naquela época também as coisas não eram tão fáceis de acesso, né? Você queria ter uma maquiagem, você queria tudo muito mais caro. Então eu não fui eu me encantei pelo mundo da beleza sem ser uma pessoa que tinha acesso a coisas de beleza. Eu gostava daquilo, mas o meu cabelo não era o melhor cabelo do mundo. Sabe, quando você assim, todo mundo fala de conectada, porque é super conectada, com 3 anos de idade passar batom. Não tinha nem dinheiro pra passar batom com 3 anos de idade. Tem gente que é assim já, né? Já entendeu? Então hoje eu vejo a Sofia, por exemplo, é muito engraçado, porque ela passa o dia todo, ela chega lá em casa, e esses dias eu até acho que gravei um vídeo, ela tava passando batom, ela quer passar o meu batom da Dior. Ela quer o meu batom da Dior, ela já sabe o que é bom. O esmalte rosa. Ela quer, então, por quê? Porque ela já vê fazendo, ela vê a Samantha fazendo, ela me vê fazendo, então obviamente ela quer fazer. Então o meu caso não foi esse, foi mesmo paixão por transformar pessoas. Quando eu fui pro ramo da beleza, eu falei assim, cara, que maravilha que deve ser você ser cabeleireira, que maravilha que deve ser você trabalhar podendo uma pessoa sentar na sua cadeira e meio um borocochô, meio mais ou menos, e ela sai dali transformada. É verdade. Você muda a vida daquela pessoa. Literalmente. É um tempo que ela tira ela tá cuidando dela. E você pode fazer ela chegar triste, deprimida, arrasada e sair se achando a mulher mais linda do mundo. É verdade. Então aquilo me encantou, porque eu amo isso. Eu amo trabalhar com as pessoas e realmente falar para elas que elas podem ir e ser muito além daquilo que elas acham naquele momento. Que legal. Então isso foi o que me fez me encantar mais ainda pelo ramo da beleza. E aí eu comecei sendo cabeleireira, foi muito engraçado porque eu meio que precisava do nada começar a fazer dinheiro. Eu falo que eu trabalhei pro meu pai, foi meu único patrão na vida, meu segundo, só tive 2 patrões na minha vida, o meu pai e o Luiz Felipe, que eu fui trabalhar no salão dele. E quando eu passei um período que eu tive literalmente me separei do meu pai, né? Meu pai me ajudou a vida toda com as crianças, com tudo. Tive as crianças muito novas e me separei do pai deles muito nova, então eu fiquei eu e 4 filhos, literalmente. Por isso que ficamos todos grudados. E com isso, automaticamente, eu tinha que trabalhar. Meu pai me ajudava financeiramente. Quando eu resolvi me separar do meu pai para viver a minha própria vida, e eu entendia que isso era muito necessário e foi até através de um estresse muito grande familiar que a gente teve por culpa minha, e aí eu resolvi começar a viver isso. E quando comecei a viver, não tinha mais opção. Tinha que fazer dinheiro. Tinha que fazer dinheiro. E aí fica também uma chamada de atenção pra gente. Hoje eu vejo que às vezes quando a pessoa se coloca num lugar desse que ela não tem mais opção, ela se deprime. Então deixa eu te falar, quando você começa a não ter mais opção, aí sim a sua vida começou. Aí sim, talvez, é a primeira oportunidade que você vai dar para você abrir a porta do teu coração para Deus e falar, Senhor, eu não tenho mais opção. Então eu preciso entender o que você tem para mim. Porque quando tudo vai correndo fácil, às vezes você ainda tem possibilidades. Quando não tem mais possibilidade, eu não tinha mais possibilidade. Então eu tinha que me tornar alguém. Eu não era mais a Roberta, filha do Roberto. Eu não era mais a Roberta que podia, do nada, eu morava na casa do meu pai, eu morava, né? Tudo era do meu pai. E meu pai tinha uma condição financeira muito boa e ele me ajudou muito. Me ajudou com as crianças, me ajudou com tudo. Então era muito fácil, entre aspas, pra mim. Quando eu me vi sem nada disso, que foi desesperador, mas foi necessário, porque foi o que me lançou. Foi o que me lançou. Então ali eu falei que eu virei cabeleireira do dia pra noite. Eu amava o mundo da beleza, porém eu nunca tinha escovado meu escovo, nunca tinha escovado meu escova, nunca tinha escovado um cabelo. Eu fui fui pra um cursinho de 1 semana na Embeleze, lá no Rio, e eu precisava aprender, o curso era de curso avançado.
Eu só soube depois que eu entrei lá. Avançado, conclusão, era um aperfeiçoamento. E eu não sabia nem segurar uma escova pra fazer um curso avançado. Nossa. Cheguei lá, era pra ensinar a fazer os cachos. Aí a outra semana foi pra cortar cortes diferenciados, só que eu não sabia nem a base. E o outro foi pra poder fazer alguma coisa de mechas, que naquela época nem mecha era, não sei nem como é que se falava naquela época. Conclusão, eu saí de lá aprendendo aquelas técnicas. Nossa, saiu de lá sem saber. ensinando. De que ela é? Ela saiu de lá dando aula pra quem tava dando aula. Exato, mas sem saber o básico. E foi muito engraçado porque foram 3 meses, né? Eu fiz 1 mês de cada área, 1 mês de finalização, 1 mês de cortes e 1 mês de coloração. Sim. E eu tinha que sair de lá aprendendo. Naquela época não tinha YouTube. Vocês que hoje têm YouTube, têm acesso a tudo, lindos. Vocês só não são o que vocês precisam ser por preguiça. Entendeu? Preguiça. Entendeu? Galera da moleza. Curso online, galera da moleza. Curso online, na minha época, além de ser muito caro, era fita cassete. Então, você comprava um conjunto daqueles de fitas cassete de curso, que a imagem era horrível, o som era horrível, tudo era horrível, e era caro. Então, eu não tinha dinheiro. Então, eu tive aquele curso que foi e acabou. Tive que começar a literalmente sair desse curso depois de 3 meses. Eu fui procurar os melhores salões da cidade. E falei, vou ter que ir para um salão muito movimentado e que eu consiga me sobressair lá por alguma coisa, né? Porque eu vou ter que ter cliente, vou ter que ter tudo. Você tinha quantos anos, rapidinho? Eu tinha 24, acho que 24, acho que 24, 25. Eu não sou muito boa pra datas, mas Mais ou menos assim. eu acho que era mais ou menos isso. Porque a Júlia era muito pequenininha ainda, acho que eu tinha 25, mais ou menos. E eu fui procurar o salão que dava movimento, porque eu não tinha cliente, então eu tinha que ter cliente. Sim, E eu fui descobrir quais eram as redes, peguei 2 redes de salão, e essa era uma das maiores do Rio de Janeiro. E eu tinha que entender quem era o dono, porque eu tinha que chegar lá. E eu tinha uma vantagem de chegar lá pra falar com ele, né? Porque eu falo que se você quer resolver coisa boa, não fala com quem tá mais ou menos, fala com quem tá no alto. Mas você não teve medo, não teve vergonha? Não, vergonha. Gente, vergonha. Olha só. Vergonha, gente. Vergonha não é quando você precisa. É verdade, vergonha Sabe? não paga a conta. Não, Gostei. e vergonha, se você tem vergonha, aquela vergonha vai te paralisar. O medo vai te paralisar. Tá Então vendo? eu não tinha nada, eu falava, não, eu já tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou meter a cara e vou lá. E eu descobri quem era o dono daquele salão, que era o salão do shopping mais movimentado, de alta frequência do Rio de Janeiro. Muito volume de gente. O negócio parecia um NPS, sabe? Tupido de gente, tupido de gente. Falei, lá eu vou porque eu vou ter o quê? Muita cliente. Sim. Cheguei lá, descobri quem era o dono. E aí me falaram o nome do dono, eu fui entender um pouquinho. Não tinha Google pra pesquisar a vida dele. Aí eu fui aqui, ali, né? Brasileiro gosta de falar, então toda a comunicativa que eu já era ali, descobri quem ele era, consegui o telefone dele. E falei pra ele, olha, você tem uma oportunidade de pegar a melhor profissional que você já viu na sua vida. Não acredito. Você tem uma Você acredita oportunidade. nisso? Aí ele, como assim? Eu falei, porque eu acabei de chegar dos Estados Unidos, eu tinha chegado dos Estados Unidos há pouco tempo, né? Falei, acabei de chegar dos Estados Unidos, tem poucos meses, e eu sou literalmente uma profissional completa, eu sei fazer tudo, e o seu salão precisa. Ela Porque eu tive meteu a cara, sem medo. sem medo. Nessa época eu não era lá muito crente, né? Que eu falei que eu meio que contei a mentirinha básica, né? Mentirinha básica Bem que eu era básica. muito mais, exato, muito mais do que eu era. Mas eu me vendi ali pra Sim, ele. você vendeu. Ele se achou me achou super prepotente e não me atendeu, não me recebeu. Eu descobri que todo sábado ele ia no salão, à tarde. Aí eu fui no salão. Aí eu descobri quem era ele, óbvio. E aí cheguei lá e falei assim, oi, tudo bom? Eu sou aquela menina que te mandou, eu quero te dizer o seguinte, que eu tenho várias propostas, eu tenho várias pessoas que querem me contratar, e se você não me contratar, você vai estar perdendo. Eu só queria estar aqui porque é perto da minha casa, eu tenho 4 filhos e tudo, mas você vai estar perdendo uma excelente profissional. Eu já olhei aqui o nível dos seus profissionais, você não tem ninguém parecido comigo. Eu não tinha mesmo, né? Literalmente, todo mundo sabia fazer cabelo, eu não sabia, entendeu? Mas ele não tinha. E aí, conclusão, consegui. Ele falou que eu fui tão desaforada, que ele se resolveu. Eu falei, então tá bom. Vou dar uma chance pra essa menina. Maluca, né? Ele falou, vamos ali comer uma pizza então. Aí eu sentei com ele num restaurante que tinha ali, numa pizzaria no shopping. Era no shopping da Tijuca. E sentamos pra comer essa pizza. E ele perguntou, e conta um pouco da sua história. Eu falei, olha, eu sou dos Estados Unidos. Eu falei, sou brasileira, eu moro lá, eu tenho 4 filhos, e eu tenho muito pra poder trazer pro seu salão. Primeiro, porque o seu pessoal não é descolado, o seu pessoal não é bem vestido, o seu pessoal... Gente, eu assim, contando o dia que o meu dinheiro ia acabar. Meu dinheiro estava acabando. Tudo que eu tinha guardado estava acabando. Tudo que eu pude trazer do que meu pai tinha plantado na minha vida já ia acabar em seguida. Não ia ter mais condições de me manter por muito tempo com 4 crianças. Então aí é onde o medo não... pequenas. É onde o medo não pode te parar, porque você não tem mais o que fazer, né? Então o medo vai te impulsionar. E eu falei pra ele, olha, a gente realmente, eu acho que a gente tem grande possibilidade de fazer negócio juntos.
e uma oportunidade que eu vou te dar, entendeu? Pela facilidade de que eu moro aqui do lado. Então, uma oportunidade. E ele falou, não, tudo bem, então vamos fazer um teste. Eu falei, Ela falou pra ele, Cara, ela acho que eu sabe se vou te vender, dar. uma oportunidade que eu vou te dar. Adorei. Então, Primeira lição, você tem que saber se vender. e sem dúvida nenhuma. E mais, você sabe que hoje eu tava até conversando com a Thay. Tava ali com a Thay no escritório e a gente tava numa reunião com um grupo de pessoas, aí eu tava fazendo um treinamento com eles, eu falei assim, não, é porque eu não sou, não vou dizer que eu sou a melhor do mundo. Aí a Cristiane, minha irmã, até olhou pra mim e falou assim, epa, que humildade é essa? Eu falei, não, deixa eu corrigir a frase, eu sou a melhor do mundo. Que humildade. A vida inteira eu falei isso, sabe? sim. Eu sou a melhor do mundo, porque se você não se achar a melhor do mundo, verdade. Quem que vai quem achar? vai se achar? Ninguém. Entendeu? Então eu falo, não, eu sou a melhor. Ninguém, alguém pode tentar ser uma boa cabeleireira como eu, uma boa empreendedora como eu, uma boa empresária como eu, mas melhor do que eu não vai ter, porque eu sou a melhor do mundo. Uau, Essas muito são bom. as minhas habilidades, Sim. entendeu? Uau, muito e, bom. E com o Luiz Felipe foi isso. Eu falo que foi um casamento de amor e ódio, porque eu falo que ele me ensinou na minha carreira mesmo profissional, ele foi o cara que mais me ensinou nessa vida, foi meu segundo patrão e último. E depois dali eu acho que eu aprendi tanto, né? Eu falo que eu aprendi tudo que é bom e ruim, porque comigo também, se você, né, a pessoa que convive comigo vai aprender o bom e o ruim, com você o bom e o ruim. Sempre vai ter o bom e o ruim. Então eu falo, não be offended, né? Porque eu falei isso, mas é uma realidade. Você sempre vai aprender o bom e o ruim das pessoas que caminham ao seu lado. Sim. E eu falei que o tempo que eu passasse do lado dele, eu ia sugar tudo, eu ia aprender tudo. E aprendeu. E era um salão no shopping, eu trabalhava de domingo a domingo. E detalhe, eu tinha 4 filhos. O salão abria às 10, eu já estava no salão, eu deixava as crianças na escola e eu ia pro salão. E às vezes as crianças, quando eu comecei a fazer uma academy com eles, eu saía de casa às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Então eu não via as crianças de manhã, eu dava um beijo, orava por eles e saía. E quando eu voltava, às vezes meia-noite, 1h, eu não conseguia nem ver os meus filhos de novo. Mas eu tinha um objetivo, eu falei, eu preciso passar pelo menos 6 meses com isso pra eu conseguir virar minha vida. Então hoje, quando a pessoa fala, porque eu não posso, que eu não tenho tempo, Não tenho não tenho tempo, não sei o quê. é isso aí. É desculpa. É desculpa, porque você consegue ter tempo pro que você quiser. Sim, você tem são tempo pro prioridades. social media, você tem tempo pro, né, do televisão, sei lá. mas você não consegue ter tempo pro teu foco. Não era o que eu queria, né? Tem que cuidar de filho, mas eu não tinha outra opção. Eu não tinha o pai deles, eu não tinha mais condição financeira, eu precisava fazer alguma coisa. Eu lembro que eu saía de casa, às vezes de manhã, só com dinheiro pra eu poder ir. Eu não tinha nem o dinheiro pra voltar. Uau. E meus filhos não iam ter o dinheiro no dia seguinte Pra pra comer. comer. Uau. Eu me lembro que e eu vim de uma situação de vida muito boa. A gente morava numa casa no alto luxo de Florianópolis, dirigindo um carro do ano, gastando no cartão sem nem saber quanto custava a conta do cartão. Então depois que eu mudei toda a minha vida, eu não tinha dinheiro para comer no dia seguinte, nessa época. E eu me lembro que brasileiro não dá tip, né? Brasileiro não dá gorjeta. Em salão de beleza, menos Não existe ainda. isso. Não existe. Então eu ia para lá e eu tratava as minhas clientes assim de uma forma tão maravilhosa e Deus foi tão misericordioso comigo que até tipo eu comecei a receber. Então eu saía dali com dinheiro específico para eu poder comprar pelo menos o lanche dos meus filhos no dia seguinte. Uau. E tudo isso, por isso que eu falo que hoje pros meus filhos assim, like, o melhor do mundo, sabe? O que eu posso dar para eles, o que eu É verdade. E ela é muito. Ela é uma pessoa muito. Que ela dá muito. Como é que é? Ela é muito. Giving, né? Giving. Como é que fala isso em português, gente? É abençoadora, ou Ajuda aí. gosta de Abundante, presentear. Ela é muito. Give. Hã? Doadora. Ela doa muito, enfim. E ela sempre foi assim, tipo, ela acho que a linguagem de amor dela é dar presente, é Sim. comprar coisa pros outros, ela dá pros filhos dela. O Felipe fala, mãe, eu preciso de uma camiseta. Que cor você quer? Aonde você quer? Qual loja que você vai? Ela vai lá comprar 10 camisetas pra ele. Ela sempre foi assim. Eu acho que isso por quê, né? Porque eu acho que Generosa, hoje, acho que essa é a acho palavra. que é generosa. Isso, pode achou. ser. Isso, good, Bia. Deu. Eu acho que isso também, isso vai ativar outras chaves, né? Eu acho que uma das coisas que, óbvio que eu acho que isso nasceu comigo, isso é meu. Eu amo presentear, muito mais do que ganhar presentes. Eu amo receber, muito mais do que ser recebida, né? Eu amo servir. Amo servir pessoas. Amo ter pessoas na minha casa. Amo. Me alegra demais isso. Mas eu acho que outra coisa importante que você vai aprendendo também com o tempo é você poder honrar pessoas. Eu acho que isso... honrar os seus filhos... Sim, honrar porque, de uma certa forma, eles passaram um período muito difícil comigo. Verdade. E eu falo que
crianças, adolescentes reclamam de tudo, né? Eles reclamam que não tem, eles reclamam que... E você imagina, eles eram crianças que tinham de tudo. E do eles nada passaram não a tinha ter do nada. nada. E eu me lembro que a gente entrava no mercado, e a gente ia no mercado mais popular do mundo pra poder fazer, assim, a compra contada. Era um pacote de biscoito que eu comprava e tinha que contar os biscoitos pra poder separar pra eles comerem no lanche da semana toda. Porque eu não podia comer, e não podia comer o biscoito em casa, era só na escola, porque não tinha dinheiro pra comer o biscoito em casa. Então, eles nunca perguntaram por quê, mamãe. Eles nunca falavam, não, mas eu quero comer. Eles nunca pediam, porque eu quero, nunca. Sim. Nunca. Então, hoje, é a minha gratidão deles terem, porque isso deles me impulsionou de uma certa forma. Sim, né? com certeza. Então, não só porque não tinha uma crítica, não tinha nunca. Eles nunca chegaram pra mim e falaram, por quê? Por que você saiu lá, a gente morava em Florianópolis, por que você saiu de Florianópolis? Por que você veio pra cá? Porque Sim, nunca questionaram. Nunca. Né? Eles sempre estiveram ali. Tá, aí você foi cabeleireira, foi a melhor cabeleireira do mundo. A melhor cabeleireira. Eu já do Rio de comecei. Janeiro. Eu já comecei. E aí, isso é outra dica. Quando você realmente se acha, quando você realmente entende quem você é, você entende o poder Sua que tem dentro de identidade. você entendeu o seu propósito, você domina a situação. Sim, é então, o que verdade. aconteceu? Eu cheguei ali, o Luiz Felipe quis me contratar, falei, maravilha. E eu não sabia. Você imagina, gente, eu sabia fazer 3 tipos de escova. Lembra que eu falei? Com 3 tipos de corte e 3 tipos de mecha. That's it. Então, quando chegava qualquer coisa diferente, eu não ia saber fazer. Aí eu falei pra ele, tinha uma área de salão dele que tava meio que, assim, bagunçada, desabilitada. Eu falei, olha, mas eu só trabalho com assistentes. Não Ele, "Hã?" acredito! Falei, só trabalho com assistente. Ele, não, mas ninguém aqui tem assistente. Aí eu falei, pois é, mas eu vou ter, porque senão eu não Não trabalho. acredito! Gente, ela é muito corajosa. Ela sempre foi. Aí eu falei pra ele, olha, eu preciso de 2 assistentes. Não eu preciso acredito, de um tô assistente chocada. que seja pra parte de cor e outro que seja pra Uau. parte de escova. Porque se eu pegasse um cabelo curto, eu não ia saber escovar. E se eu pegasse uma coloração difícil, eu também Eu ia ia saber saber. misturar, porque eu sabia misturar o quê? Meia dúzia de cor. Então era aquilo que eu sabia, Uau. eu tinha que ganhar tempo. E aí ele falou, não, mas aqui eu não concordo. Eu falei, bom, eu ia pegar ou largar. Porque eu não trabalho e eu quero 3 cadeiras. Então eu peguei ali. E eu me lembro que o salão, você tinha que fazer, homem e mulher, né? E eu, além de eu tremer um pouco, né? Um tantinho quanto eu tremo. E além disso, cabelo de homem é muito mais difícil de cortar Sim, também. muito mais. E eu não tinha aprendido no curso, eram 3 cortes femininos. Então não tinha corte masculino. Então eu falei, aí homem eu não gosto de fazer. Mas aqui tem que fazer. Eu falei, não, mas eu não gosto, sabe? Porque homem não dá dinheiro. Homem não dá dinheiro, o meu ticket médio ele é muito alto. Então eu não quero fazer homem. O minha hora custa caro. Então você vai querer que eu fique perdendo cabelo, perdendo tempo pra homem, cortar um não vai cabelo de fazer muito mais homem, dinheiro. que não vai fazer dinheiro nenhum. Não, meu tempo é pra mulher, não é pra homem. Eu consegui 2 assistentes, um voltado pra escova e finalização e outro voltado pra cor. Então, na verdade, eu aprendi com os eles. assistentes. Uau! E 3 meses Incrível. depois, eu falei pra ele que a gente tinha que abrir uma academy. Falei, olha, o seu salão não tem treinamento, então a gente vai precisar abrir uma academy. Por quê? Nada melhor pra você aprender do que ensinando. Ensinar, sim. Você ensina, você Sim. tem que aprender. Com certeza. Então, eu tinha que usar o dinheiro dele pra eu poder me ensinar a aprender. Então, eu falei, olha, você vai ter que investir em mim, nas Genial. técnicas e eu Gente, vou... ela é genial. Genial, nasceu genial. Acabou. E eu falei pra ele, olha, você precisa, seu salão não tem padrão, não tem assim, padronização, a gente vai precisar. Uau, eu Tem tô uma academy. chocada. Tô amando. Uau. O Academy nasceu dali. Então, obviamente que eu trabalhava muito mais, porque o Academy começava às 7 da manhã, dentro de um shopping no subúrbio do Rio de Janeiro, literalmente no subúrbio. Eu passava por dentro da favela do Jacarezinho, dirigindo às 6 da manhã pra poder ir pra esse lugar. E obviamente eu não tinha como comprar um carro, então aí eu fiz também ele, obviamente, me emprestar o dinheiro pra comprar o carro, né? Falei, olha, você vai precisar comprar um carro pra mim, porque eu não tenho como ir pra lá, eu não vou poder ir de táxi, todo o meu dinheiro vai no táxi. E você compra esse carro pra mim, porque é um ótimo investimento pra você, e aí você vai, ou você vai pagar, né, o táxi pra mim voltar. Então era mais barato o quê? Ele comprar um carro pra mim. Não E eu vou pagar, acredito, mas você vai gente. pagar de vez, Nossa, vai me maravilhosa. emprestar. Arrasou. E aí eu comecei, eu fazia de 7 às 11 da manhã o Academy e depois eu corria 3 salões, porque com 6 meses eu virei técnica responsável de todas as unidades dele. Ele tinha 4 unidades na época, mais de 250 funcionários. E eu era técnica responsável de profissional de 40 anos de profissão. Uau, tá vendo? 40 anos de Que profissão. loucura. Então, o seu limite é você que dá. Nossa, Uau. O seu limite é você que dá. E Maravilhoso. tem uma você- pergunta, hoje ele sabe disso? Sabe, Ele ele escutando esse sabe. podcast. Ele sabe, é muito Não engraçado.
acredito. Que eu contei, depois os anos se passaram, né? Eu tinha que redimir da minha historinha, assim, da minha mentira. Mas você fez valer a pena. Isso que eu ia falar. Aí isso aí tá o segredo, sabe? Hoje ele sabe, ele morreu de rir e o Luiz Felipe me ensinou muito, né? Muito. Eu adquiri com ele um respeito muito grande. Porque nada do que você promete, você tem o direito de deixar de cumprir. É verdade. Aí sim é a tua palavra. Então eu prometi pra ele que eu ia ser o maior faturamento do salão dele. Eu fui o maior faturamento do salão dele. Uau. Eu prometi pra ele que ele ia ter uma academy, ele ia ter um salão estruturado. Ele nunca teve. Eu me envolvi até com a obra do banheiro. Eu me envolvia. Então eu fiz muito mais. Pra quem é funcionário, hoje em dia eu falo pra você uma coisa. Seja um funcionário que entregue muito mais daquilo que você tem que entregar. Verdade. Vai além, caminha uma milha extra, entrega o extra. Não pede salário, não pede aumento, não pede nada. Depois que você prova quem você é, você prova com os seus resultados. É verdade. Entendeu? Então eu literalmente mostrei pra ele tudo que eu era capaz. E tudo que ele investiu em mim. Não foi nada perto daquilo Não que eu foi trouxe em de vão. volta pra ele. Entendeu? E quando que você começou? Quando você fez seu próprio salão? Como é que foi essa transição? Aí eu saí dali porque começou a ficar muito difícil pra mim. Eu cresci muito. Eu cheguei a ter 8 assistentes. Né? Então a gente realmente... Meu Deus, eu fazia um absurdo de cabelo. E a inovação entrou junto, que é outra coisa se você quer ser um empreendedor. Tem que um inovar. empreendedor que não inova é um empreendedor obsoleto. Então eu vi o que no mercado que eu precisava fazer. Eu vi que as pessoas começaram a alisar cabelo, mas ninguém alisava cabelo de loura, porque era cabelo processado. Então eu fiquei master em alisar cabelo de loura. Uau. Fiquei master nisso. E eu falei, não, todo cabelo que ninguém quer, eu quero. E eu fiquei muito famosa com isso. E eu cobrava um absurdo. Eu tava na zona norte do Rio de Janeiro, num salão simples, que era um salão popular. Eu era o ticket 3 vezes maior desse salão. Eu fazia as empresárias, as meninas, as mulheres todas ricas vinham com segurança, parando o carro na porta, ali. Ela já fez cabelo de várias famosas. Várias famosas e principalmente as funcionárias da Petrobras, né? Na época a Petrobras era super, hiper forte no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu me lembro que eu comecei a fazer uma ou outra diretora da Petrobras e elas começaram a vir todas, elas vinham com segurança, elas vinham e paravam. Nessa época eu já tinha mudado, já tinha saído do salão do Luiz Felipe e montei o meu próprio espaço na minha casa, porque eu comecei a ficar muito longe dos meus filhos. Então no primeiro ano a gente conseguiu organizar isso bem, no ano e meio, isso começou a ficar muito difícil, eu trabalhava 24 horas por dia fora de casa praticamente. Ficava 16, 17 horas no salão. Então ficou muito difícil pra mim. Eu montei dentro da minha própria casa. E aí eu falo que eu tenho os filhos mais parceiros do mundo. A gente morou numa casa que era literalmente na boca de uma favela, no Grajaú. A favela ali, a gente olhava, né? Eram os vizinhos da favela. E a gente estava aqui embaixo. E nessa parte, bem aqui de baixo, a nossa segurança da nossa rua era a galera da comunidade, né? Que hoje não fala mais favela, hoje fala comunidade, na minha época era favela. Na comunidade. E eles souberam da nossa história de vida e tudo. Isso foi tão engraçado, porque eles mesmos protegiam a nossa casa. Porque aquelas mulheres que iam ali iam com carros muito caros. Então, óbvio, ficou uma casa na rua que chamava atenção. Que tá na beira de uma favela, um monte de carro caro que saía às vezes meia-noite da minha casa. Meia-noite. Pois é, só mulheres. Só imagina. mulheres. Elas vinham com seguranças, com tudo. Então, eles começaram a me proteger para que eu pudesse trabalhar, porque conheceram a minha história. E as crianças ficavam no andar de cima dessa casa. Eu tinha 2 quartos no andar de cima só. Era uma casa grande, pequena, né? Embaixo eu transformei num salão de beleza. E eles não podiam subir e descer direto, porque você imagina, ficar criança correndo, não dava. Então, eles subiam e desciam assim rapidamente. Praticamente moraram durante 1 ano e meio em 2 quartos, no andar de cima. E eles, eu falo que eles brigavam quando não tinha cliente, que eles sabiam pronto, liberar, podia brigar, podia gritar, podia tudo. Mas nunca tive que botar um filho de castigo porque saiu fazendo confusão no meio do salão. Eles foram muito parceiros em tudo, sabe? Eles colaboraram e me ajudaram a crescer em tudo. E eu isso eu acho, só cortando rapidinho, isso eu acho muito legal, uma coisa que eu sempre admirei, porque até o Felipe mesmo, ele já viu os 2 lados da moeda. Ele já viu muita abundância, muito dinheiro, e ele já não teve nada, não teve dinheiro. Então, tipo assim, ele consegue se encaixar em qualquer situação da vida. Isso foi um ensinamento muito bom pra eles, né? Eu muito vejo bom. isso. Nessa época, principalmente, imagina, eles estudavam em Florianópolis. A gente veio dos Estados Unidos, foram para Florianópolis, estudavam no colégio dos ricos de Florianópolis, na Lagoa da Conceição. Fazia tênis junto com a escola do Guga, né? Guga, eu acho. Nossa, acho que é por isso que o Felipe agora virou tenista. E aí, eles tinham todo esse acesso, andavam, tinha todo acesso do mundo melhor. E aí acabou. Acabou tudo isso. Ele foi estudar
Felipe, o Thiago, a Mariana, foram estudar num colégio público Na na zona Rio de norte Janeiro. do Rio de Janeiro. Uau. Tem noção? Eles viram Então, tudo já. Então, e nunca, de novo, nunca reclamaram. Mas sabe por quê? Porque, de novo, gente, isso é o quanto você tem de relacionamento com seus filhos. O quão eles fazem parte da tua história. O quanto eles entendem o que você está vivendo. Né? O quanto eles compartilham daquilo que você está vivendo. E acho que isso foi... Eu acho que isso é uma coisa que eu posso ver, assim, neles. Eles sempre se comunicaram muito. Ela tá passando um momento difícil, não é aqueles pais que escondem. Sabe, assim? sim, Que não vou falar pros meus filhos, não conta nada. Não, ela contava. Ó, tô passando por isso, fiquem comigo. Ela sempre foi aberta. Em todas as áreas, sabe? Sim, E aí isso você faz com que os seus filhos, né, obviamente, vivam também aquilo e valorizem. Por isso que hoje eles valorizam tudo que eles têm, que eles conquistaram, tudo que nós conquistamos como família e que eles também estão conquistando, porque tem um valor diferenciado, né? Sim. E dali eu saí do Luiz Felipe, fiquei só na minha casa e o Luiz Felipe veio me procurar. Eu montei, dali saiu, a casa ficou pequena, consegui juntar dinheiro, montei um salão no centro da cidade e ele veio me procurar. Óbvio, né? Porque a melhor tinha saído do espaço dele. Então ele veio atrás da melhor. E ele veio pedir pra eu voltar, pedir pra eu poder ir lá e estar com ele. Eu falei que eu não voltaria porque não dava, eu já estava entupida de cliente, não tinha condição. Aí ele se associou a mim. Uau. Ele se associou a mim nos 2 salões extras que eu montei, ele virou meu sócio. Que loucura. Legal, né? Então o cara que era um investidor investiu depois em mim. Uau. E a gente montou junto os outros 2 salões e acabou tendo um problema de administração, a parte administrativa era dele, a parte do trabalho era minha. E chegou uma hora que, né, por N motivos não valia a pena, mas eu resolvi, isso foi outro ensinamento muito grande, né? Não importa o quão errado as pessoas são com você. Aprende que você não pode devolver na mesma moeda. Verdade. Porque eu vivi momentos muito difíceis com o Luiz Felipe naquela época, porque eu ainda era uma menina boba. Eu ainda não entendia e não sabia essa parte de administrar, de dinheiro, eu não sabia ainda isso. Então o que acontecia? Ele acabou tendo muito mais poder do que eu. E eu me vi de novo sendo a dona funcionária dele. E eu falei, não, but that's not fair. Né? Não tá mais nesse horário, eu não tô mais nesse lugar. E nesse momento, eu saí de lá. E aí Deus me deu uma palavra. Deus falou pra mim, sai sem olhar pra trás. Uau. E não faça justiça com a sua mão. E não faça nada. Não olhe pra trás. E eu saí sem nada de novo. Uau, Eu teve que perdi começar. tudo Nossa. de novo. É. Tudo de novo. Com 4 filhos de novo. Uau. E ali eu tive que começar tudo de novo. E eu não fiz justiça com as minhas próprias mãos. Eu deixei tudo quieto e eu entendi que eu tinha que esperar em Deus. E eu fui entendendo esse lugar e dali eu saí, montei outro espaço de novo, em seguida vim para os Estados Unidos e aonde foram as coisas acontecendo de uma maneira diferente. Aí de novo, se você for pensar, de novo, eu fiquei sem possibilidade. E no sem possibilidade, Deus abriu outra porta. Verdade. Então, Verdade. mais uma vez, a história, obviamente, não era por causa do Luiz Felipe, que foi ruim, não. Hoje eu também vejo diferente. Aos 45 anos hoje, eu vejo que é porque a Roberta precisava ser uma outra Roberta. Não era sobre o Luiz Felipe, era sobre a Roberta. Então, naquela época, eu ainda achava, porque ele fez isso, ele aquilo outro, eu tinha uma lista de reclamações dele. Não, a Roberta não estava pronta para estar naquele lugar. Então, a Roberta precisou perder tudo de novo para se tornar a Roberta que eu sou hoje. Sim, uau. Aí vieram para os Estados Unidos. Viemos pra cá e chegamos aqui, era pra eu ficar indo e voltando pro Brasil, porque né, eu trabalhava lá, eu deixei um salão montado de novo lá, muita cliente, eu faturava muito bem. Nessa época, meus filhos, a gente já morava na melhor quadra de Ipanema, do Rio de Janeiro, Zona Sul. Eu tinha um salão ali, meus filhos estudavam numa escola maravilhosa, tava tudo bem, tudo bem. E nessa época do tudo bem, Deus me chamou pra literalmente, um convite. Deus falou pra mim que ele estava abrindo essa possibilidade de eu vir para os Estados Unidos, um convite. Se eu quisesse, eu ia desfrutar de algo novo. Mas eu não queria, na verdade. Porque primeiro que eu não gostava dos Estados Unidos, não queria estar aqui, não queria nada. Mas eu vim pelas crianças. Porque pra eles iam ter uma possibilidade de vida diferenciada. Uma qualidade de vida melhor. E mais segurança e tudo. Eu falei, não, então eu vou por eles. E aí eu vim pra cá. E vim pra poder ficar indo e voltando, atendendo, indo e voltando. Só que quando eu cheguei aqui com 4 crianças, a realidade é muito diferente. Né? Eu já tinha que ter uma estrutura montada, né? Você não consegue, é diferente. Eu resolvi ficar por aqui, pelos meus filhos. Eles já tinham ficado sozinhos durante muito tempo. Eu precisava recuperar um pouco essa questão de uma mãe mais presente. E aí eu fiquei aqui e falei, vou começar a fazer cabelo de casa em casa. Sim. Só que quando eu cheguei aqui, foi assim que tinha tido o problema das Torres Gêmeas.
né? A gente deu aquele problemão todo e a economia ficou muito, muito difícil, né? Então você começava a fazer cabelo, as pessoas estavam menos ainda querendo fazer cabelo, menos ainda querendo pagar para cabelo. E eu trabalhava para classe AA no Brasil. Vinha para cá para o pessoal vender, de novo, por desvalorização, não sabem quem elas são, fazem cabelo por $20. Eu não tava aqui para fazer cabelo por $20. Exatamente. That's not for me. Entendeu? Eu sei o meu valor, eu sei o que eu, né? Eu não custo $20. A minha hora, meu braço não custa $20. É verdade. E eu não achava aquilo normal. E eu comecei a correr atrás de algo para fazer. E entendi como que eu ia começar. E um dia eu fui para um evento de uma igreja, que eu esqueci o nome agora, acho que era longe, que era na Flórida, no final da Flórida. E eu nem falava inglês direito nessa, nem falo direito até hoje, né, gente? Que eu aprendi pela vida, entendeu? Perfeito ele não é até hoje, mas nessa época eu não entendia praticamente nada. Eu fui nesse evento, e nesse evento chegou uma japonesa perto de mim, e imagina, japonesa falando inglês pra uma mulher que não falava nada, né? E nessa época eu gravava com um gravadorzinho. Então ela via e ela mesma botou um gravadorzinho e falou, posso orar por você? Eu falei, amen, amen. Ela foi botar lá no gravador, amen não sabia falar. Amen. Aí ela botou lá e naquela palavra ela falou assim pra mim, que Deus naquele dia, por causa da fidelidade do meu coração, Ele estava colocando nas minhas mãos um negócio novo. E que esse negócio significaria riqueza e glória na minha vida. Uau. Aí ela falava rich and glory, rich and glory, rich and glory. Eu não entendia nada. Eu falava, rich and glory, o que essa mulher tá falando? Não tô nem rica e nem nada. Eu sabia, né? Que rich a gente aprende rápido. E glory, minha filha, glória a gente já sabia, acabou, né? E depois saí dali, traduziram, óbvio, pra mim, a profecia dela, a palavra que ela me deu. E eu só preciso de uma palavra. Eu só preciso de uma palavra. E pronto. E deu. Eu não, aí ali todo o resto se cala, sabe? Quando você tem uma palavra. E quando eu saí dali, a minha madrasta estava comigo, sabe? Nesse evento. E aí a gente saiu dali, eu falei pra ela, eu já sei, eu vou fazer uma empresa, a gente tava querendo fazer algo de cabelo, né? Óbvio que era toda a minha vida, toda a minha expertise. Eu vou fazer uma empresa de cabelo e essa empresa vai se chamar RG, que foi a palavra que eu recebi, riqueza e glória. E é a Roberta Gomes também. E é a Roberta Gomes também. Depois a gente foi entender, meu pai se chama Roberto Gomes e eu me chamo Roberta Gomes. E essa empresa começou com a família. Começou com meu pai, ele foi, né, quem me ajudou, quem investiu na empresa. E aí entrou eu, e aí entrou todo mundo, a família toda. Ele falou que vai entrar você, vou botar os outros filhos. A gente trabalhou um períodozinho junto, acho que deu 6 meses ou quase 8 meses, acho que não chegou a dar um ano. E eu lembro dessa época, que eu já tinha começado a namorar com o Felipe nessa época, que começou a RG. E, cara, eu lembro que ele ia pra escola, saía da escola e enchia garrafa. Enchia garrafa na mão, todo mundo enchendo garrafa na época. E porque isso é muito legal, né? Outra coisa muito importante. É importante você envolver os seus filhos nas etapas do que você tá, envolver a sua casa, vivendo tudo que você tá vivendo, é porque também eles vão entender o valor muito diferente daquilo. E eles vão celebrar com você, eles choram com você, eles celebram com você. Né? Eu falo, semana passada, não sei onde é que eu tava, uma menina me mandou uma mensagem que estão criticando ela porque ela tá botando a filhinha dela de 5 anos, tá fazendo pulseirinha e tá vendendo. E aí começaram a criticar. Eu falei, que legal, responde pra essas pessoas assim, você quer que eu faça o quê? Que eu bata a palma pra ela ficar assistindo um vídeo no YouTube? Exatamente. Você quer que eu bata a palma pra ela poder ficar assistindo negocinho, como é que é? TikTok, aquele negocinho, aquela dancinha, aquele não sei o quê. Eu falei, não, querida, você tá ativando o empreendedorismo que tem dentro dela. Melhor ela tá no salão com você, fazendo pulseirinha e vendendo pulseirinha, porque ela tá com você, ela tá te vendo, ela tá incentivando. E aquele dinheiro ela compra mais pulseira, ela compra bala, chocolate, chiclete, ela compra o que ela quiser. Mas ela tá entendendo, ela tá valorizando aquilo. Né? E nessa época que você começou a RG, qual foi a sua maior dificuldade para as pessoas que estão começando a empreender assim? Qual foi a coisa mais difícil no começo? O mais difícil de tudo, eu acho que é você entender que você é capaz. Eu acho que quando eu comecei a RG, você imagina, começar uma empresa aqui nos Estados Unidos, sem falar inglês. Na época eu comecei com meu pai, com todo mundo, as minhas irmãs todas falavam inglês, menos eu. A gente tinha, né, uma equipe nessa época, em seguida a RG, quando a gente desfez, o meu pai saiu da RG, então saiu praticamente todo mundo, né? Fiquei eu comprei essa empresa, a parte dele, que na verdade era praticamente tudo dele, né? Então eu comprei só uma dívida, sem um centavo de dinheiro para pagar, isso é outra coisa. E eu mesma não acreditava às vezes, apesar de ser toda decidida, a melhor do mundo, dentro de mim mesmo, eu não acreditava que eu era 100% capaz. Nossa, eu nunca soube disso. Eu não acreditava. Hoje eu entendo claramente, naquela época,
eu botava a culpa no outro. Naquela época eu falava, não, mas é porque o meu pai fez isso, ou porque fulano fez aquilo, ou porque... Não, na verdade é porque a Roberta ainda não entendia a real identidade dela. Então eu não acreditava que eu era 100% capaz. Então o inglês era uma barreira, era uma desculpa. Ah, não, eu não posso sozinha, porque não, é porque na verdade eu só tenho até a 7ª série primária, a 7ª série do ginásio. Então, é verdade, como eu que esqueci dessa parte também. Tantas como que uma Muita coisa. que como que uma mulher só com a 7ª série ia ser Chegou onde ela tá. uma empreendedora, uma empresária, ia ser uma mulher bem-sucedida? Como que eu ia sentar numa mesa com um monte de executivos? verdade. Como que eu ia sentar com alguém que falava português, inglês, espanhol, se eu nem meu português direito sei falar? Se eu nem português direito, se você falar pra mim, eu falo pra multidão, mas manda eu escrever uma carta aqui bonita, cheia de ponto e vírgula, não sei. E não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Talvez eu brinco que até hoje eu não sei fazer uma planilha de Excel. Aí as pessoas falam, outro dia me mandaram uma mensagem assim no Instagram, que eu mandei e botaram no meu post. Você devia parar de falar, porque uma mulher que tá querendo incentivar empreendedoras não devia nunca falar que não faz a planilha de Excel. Falei, deixa você falar, você tá muito errado. Uma mulher que quer incentivar empreendedoras tem que ser de verdade. Exatamente. Eu sou uma mulher de verdade, verdade. que me tornei bem-sucedida de verdade. Hoje eu pago as melhores administradoras pra fazer a planilha de Excel pra mim. Verdade. Eu não preciso saber fazer. Delegar. Delegar. Você nunca vai ser bom em tudo. Mas verdade. você vai ser bom quando você souber administrar tudo com pessoas que sabem tudo. Ter o Então melhor você sabe time. tudo, ter o melhor time daqui, o melhor time dali e por ali vai. arrasou. E passou um tempo que eu fui entendendo que essa insegurança da Roberta, escondida com o travesseiro dela, é que me impedia de chegar em alguns lugares. Então eu achava que eu não tinha essa capacidade. Sim. Eu falava, né? Eu botava, eu fazia, acontecia, mas até mesmo a forma agressiva que às vezes eu me colocava com os outros era porque comigo mesma era uma maneira de eu me proteger. Era uma maneira de eu é como você fala assim, eu não sou capaz desse 100%. Então deixa eu me proteger de alguma forma. Entendi. E Deus foi quebrando isso dentro do meu coração. Muito assim, muito. Acho que foi meu real Aí ponto você com foi se Deus. conhecendo. Eu fui me conhecendo, eu fui entendendo que eu continuo sem ser capaz. Sim, Mas com Deus eu me faço capaz. perfeito. Então eu continuo nesse lugar. Às vezes eu vou pegando desafios, eu falo, não, cara, eu não sou capaz de fazer uma parada dessa. Não, sinceramente, agora eu tô puxando. Gente, porque ela é assim. Deixa eu falar de fora. Eu já trabalhei vários anos com ela, então assim, falando pra vocês que eu vi ela empreender, eu vi. Quando eu comecei assim, a trabalhar, ela já tava bem, mas não no nível que ela tá hoje. Ela é uma empresária hoje que ela tem vários salões, tem fábricas, tem salão número Is, que é outra coisa também, que ela chegou lá um monte de homem, ela foi como mulher pra Arábia Saudita, sem marido na época, tipo assim, e ela meteu a cara e ela conseguiu, e é uma das maiores marcas de cosméticos de cabelo do Middle East. Eu quero saber, você chegou em Dubai e falou assim, igual a história com o Luiz Henrique. Eu sou melhor. Cheguei do Dubai que era melhor. Uau. E hoje ela é melhor. Posso falar uma coisa pra vocês? Quem quer fazer negócio com a pior? É verdade. Quem quer fazer negócio com mais ou menos? Ninguém quer. verdade. Quem se junta com pobre? Não, ninguém se junta com pobre pra fazer negócio, né? Eu tô falando isso aqui, é uma realidade. É verdade. Você não vai, eu não conto mentiras, Sim. né? Sim, mas eu sim. acho que você não Se posiciona, né? Você se Sim, posiciona, é verdade. né? Eu tinha uma menina uma moça que trabalhava pra mim, que ela era muito engraçada, ela falava assim, dona Roberta, você tem a cara da riqueza, você tem a cara da riqueza, até de sandália havaiana, vestidinho de chita, a senhora tem a cara da riqueza. Eu fui pra Dubai e eu engraçava Mas você assim. decidiu ir pra Dubai pra ver o que você poderia ter de Não, oportunidades não. ou veio até você? Veio veio até mim, até ela. veio até mim. tá. Porque, de novo, o que você planta em Deus, você colhe em É Deus. verdade. É verdade. Então, do nada, uma árabe veio fazer o cabelo aqui Miami, na Brickell. E aí tem que o Bria... É bom, né, gente? Que ela mesmo já me ajuda na minha história. Ela veio fazer cabelo na Brickell e ela usou o nosso produto e ela ficou encantada. Ela falou, meu Deus, eu preciso de um negócio desse, eu preciso levar. Era uma mulher muito próspera, rica. é muito próspera. Uau. E ela falou, eu preciso levar isso pro Oriente Médio. Sim, né? é rica nível Oriente Médio. Que não Nível tem, deles, não né? tem Exato. nível. É nível hard, né? É nível intenso. E ela falou, não, eu preciso levar esse produto. E atrás da garrafa tinha um telefone. Ela ligou na época, e as Olha minhas irmãs isso. trabalhavam juntas ainda, né? Trabalhávamos Uau. juntas. Ela só falava inglês, óbvio. Eu fui fazer o cabelo dela lá. Ela tinha acabado de fazer, eu fui fazer de novo, fui junto, e tudo com tradutor, com tudo, não sei o Sim. que e tal, né? Minha irmã foi junto pra traduzir e tal. Fomos fazer. E aí a gente foi fazer uma viagem, eu ia
fui pra lá, pra Dubai, porque ela tinha... Aí ela botou a irmã dela no negócio, que era outra árabe, que também só falava inglês, imagina. E eu fui fazer essa viagem pra poder estar com elas. Uau. E supostamente iríamos num número de mais pessoas que falassem inglês, que não sei o que, tá, papá. No final não foi ninguém, fui eu e minha madrasta. Se eu não falo inglês, ela fala menos ainda, tadinha. Mas Eu também- acredito. não, fomos nós duas. Filha, mas ela se virou. Mas fui lá, era gesto, era não sei o que, era. Não tinha aplicativo que traduzia, não. Tinha não, era tua cabeça mesmo, tinha que botar pra Acabou. E eu já falava um pouco, óbvio, de inglês, já tinha melhorado. E apesar de morar nos Estados Unidos, eu tive que pular a parte da África, mas eu morava nos Estados Unidos, eu passei quase 2 anos indo pra África e voltando toda Esqueci hora. dessa parte. Vender produto. E eu Sério? aprendi inglês na Uau. África. Porque também eu ia, era pra eu ter ido com tradutor, com tudo, o tradutor não foi. Eu passei 30 dias direto na África, quase. Sim. 22 dias direto na Uau. África, sem tradutor. Então eu aprendi a falar inglês com os africanos. Uau! E depois aprimorei com os árabes. Meu Deus, gente. Uau! Que Meu loucura! intensivo foi com os árabes. É. E lá foi um território assim que Deus literalmente deu nas nossas mãos. Uau. Sim, Lá eu entrei falava, sim. meu Deus, mas ela é louca. Louca. E eu olhava de eu falava, meu Deus, mas mais uma coisa. E eu, com a minha mente tão pequena, que é a próxima parte que eu quero falar, que ela me ensinou muito sobre abundância na minha vida. E é só hoje que eu percebo. Eu nunca percebi, mas eu vendo ela, hoje eu tenho uma mente abundante por conta que eu vi ela, como ela age. Porque às vezes parecia loucura pra vida, aos olhos de outras pessoas. Verdade. Só que pra ela sabia muito bem o que ela tava fazendo. Tipo assim, não sei explicar, qualquer coisa. Tipo, vamos montar um escritório novo. Aí ela ia, era o melhor escritório. Aí ela ia, comprava móvel, comprava tudo, Exato. trocava tudo. E a gente ficava, meu Deus do céu, como é que ela vai pagar por isso? Na minha cabeça pequena, Sério? eu ficava já pensando na dificuldade. Ela não, ela já abundante. Não, ela sabe que vai vir. Ela sabe o que vai acontecer, sabe? Então isso dá um passo de fé. Ela dava muito passo de fé, sabe? E eu vi muito Uma isso. coisa que a Bia, eu falei pra ela que eu ia falar, que a gente tava conversando, né? A Bia, a gente gosta muito de conversar sobre essas coisas, sabe? De abundância, riqueza. E ela falou, amiga, a minha sogra, ela sempre carrega um monte de dinheiro com ela. Coloca um monte de dinheiro nessa carteira, porque toda vez que você abrir, eu aprendi você com vai ela. ver aquele dinheiro, vai... Nunca vi ela sem muito dinheiro. bom. Felipe Não, falava, não, mamãe, não. quero dinheiro. Ela tirava assim, ó, $500. Quanto você quer? Quanto você quer? Eu falava, nossa, que rica! Eu quero ser assim. Aí eu comecei a praticar isso. Eu coloquei um monte Eu de também. dinheiro na carteira. Aí ela sempre eu falava, eu abro, não gosto de andar sem dinheiro na minha carteira, Felipe, eu não gosto, Eu me não dá gosto de dinheiro, andar sem Felipe. dinheiro. Aí o Felipe dava o dinheiro pra ela. Não, porque o Felipe tá, né? Porque a cabeça de administrador, né, já é diferente, né? Ele falava assim, não, você tá com dinheiro na carteira, você vai gastar. Mas eu preciso de dinheiro na carteira. Tem que ter dinheiro na carteira. Não, e eu comecei a aplicar isso. Agora, quando eu abro a carteira, eu falo, uau, é muito bom, é abundância, assim, sabe? É muito legal. Foi uma coisa que eu aprendi com você através da Bia. Muito bom, muito bom. Você sabe que uma das coisas que eu acho importante, e aí eu de novo, né, deixo uma dica pra todo mundo, que é importante você se conectar com o teu propósito. Porque essa vai ser a linha. Porque não adianta eu querer ser rica. Não adianta eu querer... Isso é uma Exatamente. consequência do seu trabalho. Isso! Você tem que ter, Entendeu? seu propósito tem que ser maior. A gente fala isso todos os dias. É uma coisa que a Bia falou, e pra mim é muito, muito forte isso. Eu sempre falo assim, Deus, eu preciso ir pra Deus. Agora a gente tá no momento, e depois vai ter um segundo papo desse, quando eu tiver virado essa chave, eu conto pra vocês. Ai, meu Mas eu Deus, tô no eu tô momento curiosa. em Deus, assim, que eu tô querendo entender algumas coisas novas pra esse ano de 2023. Eu falei mesmo pra Deus que eu não vou montar a minha agenda pra 2023, porque eu vou deixar Deus... Eu sempre dou uma ajudinha pra ele, sabe? Mas esse ano eu falei que eu vou deixar a agenda na mão de Deus. Porque o meu tempo hoje, pra mim, é o que eu tenho de muito precioso. De muito, muito, muito precioso. Então eu falo, Senhor, eu quero o comando. E tenho conversado muito com o Giba sobre isso, né? O Giba, ele é sempre o meu centro, né? Ele é sempre a pessoa que me equilibra. Então eu tenho tentado falar, não, amor, vamos organizar. Amor, me ajuda, me ajuda. Todo dia eu falo isso. Ele fala, eu já falei pra você o que eu acho. Já falei pra você o que eu acho. Eu fico tentando ali buscar a resposta daquilo. Mas... o importante de você se centralizar no que é certo e ter o foco não pode ser o dinheiro. Exatamente. Não pode, verdade. porque se você for uma pessoa muito rica, mas sem propósito, uma pessoa vazia, Exatamente. você na verdade é uma pessoa miserável. Pobre. É verdade. Você é uma pessoa miserável. Você tem que ser uma pessoa com propósito. Você tem que ser uma pessoa... Hoje eu entendo o que eu tenho pra fazer. Hoje eu entendo qual é a minha missão. Hoje eu entendo porque eu sou tão feliz, parada, cuidando da Sofia em casa. Hoje a gente comprou uma farmhouse, né? Meu Lá que vocês ficaram carro, aí, meu você fala em sonho. farmhouse, tem que ir. E eu passei esse final de
semana eu tava lá, minha madrasta foi lá, e a gente tava lá com a Isabel, e eu falei pra ela assim, cara, lá eu lavo, passo, cozinho, arrumo, nem cozinhar eu sei, mas eu invento cozinhar, eu invento não sei o quê, eu invento de tudo, mas eu sou tão feliz com aquilo. E talvez alguém que olha na internet fale, ai, que nada a ver, ela podia ter empregado. Não, ela podia sim. Hoje, mas aquilo ali me dá felicidade. Tanto quanto se eu tô em Dubai, dentro de uma Louis Vuitton, comprando uma bag, num hotel 5 estrelas. Eu sou feliz comendo o prato mais caro do mundo, ou ovo com arroz. Porque a minha felicidade, o meu propósito de vida não está no dinheiro. Isso aí. Está naquilo que Deus tem pra mim. Nossa, Amém. O pastor Luiz, ele sempre fala isso, né? Como que é isso, né? Eu sei que tá assistindo aqui, e você pode estar que nem eu tava há um tempo atrás, que eu falava assim, nossa, mas eu não entendia isso. Ela falava isso, mas eu não entendia. Sim. Mas quando eu me encontrei, tudo fez sentido. Quando eu entendi qual é a minha missão nesse mundo, porque que eu fui criada, tudo fez sentido. Exato. É porque é uma chave que muda E dentro Deus, de você. E é tipo assim, tudo fez sentido na minha vida, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Aquela certeza ali, o connecting the dots, que a gente falou com o Felipe no outro podcast. E aí, parece que eu me cheguei mais a Deus ainda, porque eu sei que eu fui criada pra isso, então eu sei que Ele me criou e eu me sinto conectada. É muito incrível. E uma coisa importante é o quê? É você não se perder no meio do processo. Que aí isso é muito importante, principalmente pra vocês meninas jovens, né? Por quê? Eu, igual, sou jovem, né? Obviamente, tenho só 45 anos, então eu sou super jovem. Mas hoje é uma realidade, até uma cobrança de vocês mais jovens ainda cada vez mais, né? Você, no meio do processo, você perde muito o fio da meada. Eu, Roberta, perdi muito tempo no meio do processo. Em alguns momentos, eu já sabendo quem eu era, já sabendo quem Deus era na minha vida, já sabendo o meu propósito, em muitos momentos eu dou uma leve perdidinha. Entendeu? Por isso estar conectado com a real fonte é o que precisa ser. Verdade. Porque se você vai se perder. Você vai se perder, você vai se encantar. Daqui a pouco, coisas não podem ter mais valor do que pessoas. Meu pastor sempre fala isso, né? O que realmente tem valor são pessoas e não coisas. Então, o dinheiro, ele não pode te dominar. Quando eu brinco, Você domina o dinheiro. Você domina o dinheiro, né? O dinheiro, ele tá aqui pra te servir, entendeu? Você não pode servir, você não pode ser escravo do dinheiro, você não pode... Sabe, ele tá ali, por isso que eu abençoo tantas pessoas, eu invisto tanto em pessoas, eu tenho prazer, por quê? Porque eu sei que quanto é automático, quanto mais você jorra, quanto mais você abençoa, automaticamente mais a sua fonte vai se enchendo. Com certeza. E qual que foi aquele momento que você sentiu, tipo assim, I made it? Tipo, sei lá, eu cheguei onde que eu queria estar. Ah, é muito legal isso. Muito legal essa pergunta. Eu falo que toda a vida eu falei assim, o dia que a minha empresa vender 1 milhão, eu tô rica. Sabe? Porque é muito engraçado, 1 milhão, uma palavra muito forte. Pra quem não tinha nada, gente. Pra quem não comprou, literalmente saía pra trabalhar com os filhos e não tinha dinheiro pra poder comprar a comida pra voltar pra casa, pra eles lancharem na escola pública no dia seguinte. So, né, how bad era essa situação. Né? Então eu falei assim, cara, o dia que eu vender 1 milhão, meu Deus, eu nem posso entender quanto dinheiro é 1 milhão. Então o dia que vender 1 milhão, eu tô rica. Quando eu vendi 1 milhão, eu achei que eu tava rica. Menina, esquece isso. Sabe por quê? Porque talvez até se eu tivesse uma mente pequenininha, talvez eu tivesse ficado rica com 1 milhão. Por quê? Porque eu ia sentar em cima dele. Sabe? Não. Quando eu vendi 1 milhão, eu arrumei dívidas de 2 milhões. Entendeu? Porque aí você precisa gerar o dinheiro. O dinheiro tem que girar, o dinheiro não pode parar. Exato. Ele tem que girar. Então, você faz 1 milhão, mas as contas também crescem conforme o seu 1 milhão. Com certeza. Né? E você não pode parar naquilo. Então eu fui aumentando. Mas ali eu falei assim, uau, eu consegui vender 1 milhão. Legal, gostei. Entendeu? Eu consegui vender 1 milhão. É uma realização. Com certeza. Então eu acho legal. que esse foi o primeiro ponto em relação ao meu empreendedorismo. E o segundo foi quando eu vi todos os meus filhos realizados e encaixados profissionalmente. Uau, Então, quando eu olhei, eu falei assim, esses dias... Há pouco tempo, acho que foi semana passada até, tava numa reunião e eu falei assim, hoje eu já tenho uma paz no meu coração, inclusive, que se Jesus, eu falo que eu não vou morrer, Jesus vai voltar, né? Mas se Jesus resolver voltar, se Jesus resolver me levar antes disso,
Hoje, eu descanso, eu vou pra glória em paz. É verdade. Porque todos os meus filhos Estão encaminhados. estão bem posicionados. Que bom. Então, isso pra uma mãe é a minha realização. Aham, com Né? A certeza. minha herança já tá neles. Uau, Né? A minha que herança bom. já tá inserida dentro deles. Sim. que bom. Então, Muito that's bom. Qual é o it. seu maior sonho? Ai, meu maior sonho, eu acho que hoje, além de ter, na vida, vamos falar da carreira, né, Tá. primeiro. Meu maior sonho hoje é o estar com elas e que é um projeto que eu botei pra fora no ano passado, que eu consiga organizar ele dentro da minha agenda e que ele consiga alcançar um número absurdo de mulheres. O Estar Com Elas é um projeto pra ajudar outras mulheres? Para ajudar outras mulheres. É um projeto para capacitar, é um projeto para impulsionar. É um projeto para falar para você, mulher, que você é capaz. Legal. Falar para você que você pode, falar para Legal. você que você consegue. pode. Você Você pode, literalmente. Tipo, sabe, romper. Sim. Entendeu? Romper com mentalidades que te paralisam. Que legal. Tirar você do seu lugar. E não só para mulheres que no início até a gente colocou só para empreendedoras, talvez, Sim. né? Que, eu sou empreendedora, eu vou falar para empreendedora. Sim. E hoje em dia eu vejo que não. Deus tem falado a cada dia comigo que não é sobre ser empreendedora, ou não é sobre... Não, é sobre ser filha. Você é filha do Pai que é dono de todo o ouro e toda a sim. prata. Então Amém. você pode. Se você se Uau. coloca no lugar de filha, filha não tem limite, né? Filha, ela vê um pai, ela sai correndo, ela se atira no colo do É pai. verdade. Filha não tem medo. Filha não tem medo. Filha, se você o pai tá dentro da piscina, você já viu? É, Ela vai sair se correndo, joga. ela vai se jogar na verdade, piscina. Né? verdade. E o nosso pai, ele tá dentro da piscina, só esperando Sim, a gente se é, jogar. verdade. Então, estar com elas é isso. Uau. É fazer com que as mulheres se joguem, se lancem, Sim. capacitá-las e falar pra elas, você é capaz. Sim, ai, Você é muito capaz maravilhoso. Muito bom. de achar o teu propósito. Sim. That's it. Nossa, muito bom. A gente Muito podia ficar a bom. noite inteira falando. Nossa, eu vivi 3 horas se você quiser. Mas vamos pro Fire Question. Vamos para as Fire Questions. Sabe o que é isso? Pelo nome, imagino, né? Nunca participei de nunca vi nem nada, mas pelo nome, imagino. Já entendi que A é gente vai fire. falar uma palavra, você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá, Ela é boa nisso, ela é Tá, boa. tá. bora tentar. Vai, você É, começa, tá, vai. primeiro. Deus. Tudo pra mim. Boa. Amor. Minha família. Eu já sabia todas as respostas dela. Check. 2. Ok, terceira palavra, sucesso. Meu casamento. Ah, que lindo! Gostei. Última palavra, futuro. Futuro. Eu acho que é hoje. Eu acho que é hoje. Eu acho que eu tenho aprendido a viver intensamente o hoje. Boa. Muito bom, hein? Gostei. Uau! Palmas. Ai, foi um prazer te ter aqui, tia. Gente, eu chamo ela de tia, Tia, tá? tia. Porque quando eu conheci ela, eu tinha 15 anos. Então me deixem que vai ser pro resto da vida, tia. Não, e não é tia, gente. Eu gosto do tia completo. Tia Roberta. Tia Roberta. Tia Roberta. Tia Roberta. Sabe que eu quero finalizar falando uma coisa pra vocês aqui? Ah, tá ótimo, a mensagem final. É isso que a gente ia pedir. A mensagem final aqui. Sabe quando eu cheguei a ter 105 quilos, né? Eu vivi... Bom, Felipe agora fez até uma cara de estranha. Quem está será aqui. que ela vai falar, Ele gente? ficou quieto até agora. É, exatamente. Ele fez só uma cara aí pra mim, tipo, agora ele enlouqueceu de vez. Peraí, calma, filho, calma. Eu cheguei a ter 105 quilos. E uma mulher com 105 quilos naquela época, 8 anos atrás, eu tinha mais ou menos ali uns 36 anos, eu acho. E quando eu resolvi fazer uma cirurgia bariátrica, porque já tava ficando realmente muito difícil pra mim viajar, gente. Porque foi aonde quando eu decidi isso, porque eu não dava mais na cadeira do avião. Eu não tinha dinheiro pra viajar de business naquela época ainda, então eu viajava de econômica. E eu sobrava na cadeira. Começou a ficar muito difícil pra mim viajar, muito difícil pra mim me locomover. Eu me achava linda com 105 mesmo. quilos. Sempre foi. Sempre assim, me achei linda. Mas óbvio que ia facilitar a minha vida se eu emagrecesse em todos os aspectos, eu me sentir mais linda ainda. E aí, quando eu resolvi fazer a cirurgia, falando da Bia, que tá aqui, foi muito engraçado. Ela foi lá pra casa um dia, ela falou:
Tia Roberta, por favor, você não pode fazer essa cirurgia. Eu falei, mas por que, Bia? Não, por favor, porque você é linda assim. Eu achava que ia ficar estranho, que ela ia mudar. Que era gordinha, mas ela, cara, ela era linda. Ela chegava com a roupa fashion dela. Todo mundo falava, ela chegava chegando, entendeu? Entendi, aham. E aí, por que eu quero dizer isso? Tia pra Roberta. vocês? Tia Roberta. Isso marcou muito a minha vida naquele dia, naquela temporada, inclusive. E às vezes, quando eu fico assim, meio triste, assim, falo, gente, eu consegui, com o que eu sou, com a minha essência, fazer a Bia, que era uma adolescente e que sempre foi conectada, né, com tá magra, com ser magra. A Bia, eu sempre brinco que ela tá sempre magra, ela quer sempre ficar mais magra. A mãe dela, a Maria, eu morro de rir. Desde que eu conheço a Maria é magra, seca, e ela quer sempre perder 5 quilos. Só 5 quilos. E a bicha é seca, né? Então, pelo amor de Deus. Não precisa, né? Mas aquilo ali da Bia falou muito no meu coração, porque óbvio que a Bia, né, me amava, me achava linda porque eu sogra dela, whatever o que fosse, né? Tipo, era da família, acostumou com a minha gordura, pode ser. Mas na realidade não era, porque como eu me aceitava como eu era, aquilo refletia na Bia. Sim. Entendeu? Então, quando você se aceita como você contagia as pessoas que estão à sua volta. Verdade. Porque a sua felicidade, a sua conquista não tá na sua conta bancária. A sua felicidade, a sua conquista, ela não tá no quantos quilos você pesa, quanta celulite você tem, ou o que você já teve financeiramente, né? O que você tem hoje financeiramente. A sua felicidade tá com a sua realização pessoal. Se você tá realizada, você vai conquistar, você vai chegar nesse lugar. Então, quando a Bia falou agora sobre isso, veio na minha cabeça. Então, acho que essa é a mensagem final. Entenda, busca profundamente qual é o teu propósito. Verdade. Porque na hora que você entender, fala, Deus, olha, eu não saio daqui enquanto você não me revelar aquilo que você tem pra minha vida. É isso aí. Aquilo que você tem pra minha vida. Cara, porque Ele vai te revelar. Ele vai te revelar. E aquilo ali, gorda, magra, rica, pobre, com muito ou pouco dinheiro, trabalhando pra alguém ou tendo a sua própria empresa, it doesn't matter. É verdade. Você vai ser bem sucedida. A Perfeito. prosperidade, né? Você usou uma outra palavra no início, não foi prosperidade. A gente vai enriquecer o seu bolso e a sua mente. E eu acho que é isso, sabe? É isso. E eu acho que você entra nesse lugar. E esse lugar é um lugar de descanso. Esse lugar é um lugar de paz. Ai, muito bom. Ai, muito bom. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer, gente. Tenho certeza que vocês amaram. Sim. E com certeza a gente vai trazer ela mais vezes. Com Mais vezes. certeza. Dá um monte de like, gente. Compartilha com todo mundo. Dá like, dá tudo. Bate palminha. Pra que eu possa estar aqui de novo com vocês. Vamos fazer nosso cheers com a na nossa mug personalizada pela Mari. Ó, gostei. Cheers. Se vocês quiserem comprar a manga, a Mari tá vendendo $50, tá? Pedido especial, pode Com comprar. certeza, só do Ricas pode. Obrigada. Boa noite e até terça-feira que vem, hein? Terça-feira, às 6 da tarde. Na 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 na. See, I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl. No man can test me, impress me. My cash flow would never ever end. 'Cause I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl. If I was a rich girl. Na 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 na. See, I'd have all the money in the world if I was a wealthy